Olha só, pessoal, estamos chegando com o nosso Papo do Décio aqui dentro do Papo em Dia, né? Pela Rede Brasil de televisão. E eu estou tendo o privilégio de receber uma pessoa muito legal, uma escritora, uma comunicadora. Ela é coach também, né? E ela escreveu já 2 livros, pelo menos, né, que eu saiba, e sobre um assunto instigante, mas muito importante, né, sobre aquilo que eu estava falando, inclusive, com a Gisele agora há pouco. São livros sobre coragem, como estimular, como fazer aflorar a sua coragem, o que é super importante, principalmente em dias como esses que nós estamos passando já há alguns anos, né? Carla Brandão, tudo bem com você? Tudo bem comigo, muito prazer, muito honrada de estar aqui com o Décio Pittinin. Não, Décio. Que bom, que bom. Eu fiquei muito feliz com o convite e com essa possibilidade. Muito obrigada. Que bom, muito obrigado você, colega jornalista da gente e pós-graduada também em comunicação digital, né? Sim. Você é uma comunicadora completa, né? Você fechou todos os outros canais, não é verdade? Eu fiz faculdade de rádio e TV, depois eu fiz jornalismo, depois eu fiz essa pós-graduação para ficar a par do que estava acontecendo no mundo, porque eu estava começando a ficar meio sem entender, né? Sim. Eu fiquei dando uma olhada aqui na ficha que a produção me fez, e você lançou esse primeiro livro, esse que está aí ao seu lado, né? É o Manual de Viver... Doe Coragem, Manual Divertido de Viver o Agora. Manual divertido de viver o agora. De viver o agora. Sim. E o subtítulo seria o Doe Coragem, né? Isso foi lançado em 2018. Sim, está na 4ª edição já. Pois é, né? 2018. É um ano complicado, né? E a Carla Brandão lançou esse livro. E como foi a carreira desse livro quando você lançou? Eu lancei esse livro, Décio, quando eu estava fazendo um curso de desenvolvimento humano, que eu já fiz vários. Desde 2009 eu já faço, então eu levo em paralelo a minha carreira de comunicação, esse outro trabalho. E lá eu falei, eu vou lançar um livro. Isso era setembro de 2018. Eu lancei esse livro em novembro de 2018. Eu sou daquelas que eu falo que a gente tem que pensar, fazer e falar em sintonia. Em 2 meses... Ele estava sendo lançado, divulgado, não sei como, apareceu na coluna da Mônica Bergamo, que me encheu de orgulho. Olha que bacana. Estava lotado e eu fiquei muito feliz, porque eu vejo que as pessoas me dão feedbacks do quanto ele é útil, do que ele é uma reunião de crônicas. Eu não escrevi em 2 meses. Sim. Eu fiz a reunião de textos que eu já escrevia em alguns lugares. Antigamente tinha blog, né? Sim. Com mais ênfase, sites que eu também era colaboradora. Eu reuni e lancei. E aí ele está na 4ª edição porque eu fico feliz, porque as pessoas, depois de 4 anos, ainda têm interesse, ainda divulgam, ainda falam sobre ele. E aí foi quando eu tive a ideia de fazer um outro recentemente. Pois é, depois de 4 anos e alguns meses, ela resolveu lançar um outro livro também com essa coisa de enfocar a coragem que é necessária para você sobreviver, pelo menos de uma forma tranquila. Tranquila eu não diria, né? Porque aí também não teria graça, mas de uma forma legal nos dias de hoje, e que é o Amiga Coragem. Sim. Qual é a diferença entre os dois? O primeiro é dedicado ao público adulto. Sim. E este? É para o público infantil. Então, ano passado, eu tive uma segunda vez Covid, e eu aproveitei meu tempo livre, as pessoas já me cobravam um novo livro, e eu decidi escrever um livro infantil. Só que eu chancelei depois esse livro com uma psicopedagoga, com uma pedagoga, porque eu levei todo o meu conhecimento de desenvolvimento humano, isso aí foi no lançamento. Isso, o lançamento do livro já foi agora no fim de março. Né? Que isso. Bacana. E aí, essa é uma das pedagogas que eu não a conhecia, foi uma indicação de uma amiga. Eu dei para ela ler o livro antes de ser lançado, ainda no Word, né, na época, e ela pegou e me deu um feedback que me emocionou, que me fez acreditar que era possível. Ela falou que isso era muito importante para os alunos, que ela era diretora de escola,
também. Então, ela pôde entender que era uma ferramenta útil para educadores, para comunicadores, para pessoas e para crianças, em suma, porque as crianças hoje, eu faço hoje rodas de conversa em escolas públicas, em escolas particulares, com crianças e pais dessas crianças, e é muito surpreendente quando você pergunta quem tem medo. Praticamente 100% delas levanta a mão. Eu levantaria agora. Eu levantaria agora. Isso aqui é para você, então. Sem dúvida, eu levantaria Sério, a mão Décio? agora. Ué, mas claro, medo é uma coisa que a gente, que vem de gerações anteriores, né, que recebemos uma educação diferente, né? Perfeito. Somos descendentes de imigrantes, Perfeito. europeus, etc, etc. Sempre somos... o medo é meio que incutido na gente como forma de respeito. Então, Sim. medo significa você ter respeito pela outra pessoa, o que não tem nada a ver. Lhufas a ver uma coisa com a outra, mas isso fica impregnado em você, na tua alma, no teu cérebro, na tua forma de ser, o que é normal. É claro que esse medo, ele não me paralisa. Porque você é um homem corajoso? Não, olha eu não sou história, homem corajoso. Né? Sim, eu tenho medo de que seja pior se eu ficar paralisado. E seguramente será. Porque, na verdade, a coragem, em suma, vindo do latim, é uma ação que vem do coração. Então, quando a gente age pelo próprio coração, quando a gente age pela nossa própria essência, mesmo que a gente tenha dentro do nosso inconsciente coisas que nos tragam a referência do medo, a gente consegue agir. Então, a gente tem que escolher a quem a gente dá voz. Você escolheu dar voz à coragem. Então, é ao medo ou à coragem, né? Então, é uma decisão diária quando a gente acorda. Para quem que a gente vai dar o alimento, né? Se é a fé, a coragem, quem você é ou ao temor. E é uma escolha, uma decisão diária de pessoas corajosas. Deixa eu só fazer uma pergunta que me veio à cabeça agora. Você entra numa selva... numa savana africana e dá de cara com um leão faminto. Ele ruge. Você corre. Isso é um ato de coragem? É porque aí... Eu acho que é, mas Sim, eu queria saber a tua opinião. É uma coisa instintiva. Nesse caso, é uma coisa instintiva, é um instinto humano, que a gente tem um instinto de sobrevivência. O medo... ele é, em suma, uma ferramenta que a gente tem dentro do nosso cérebro para a gente sobreviver. A gente não vai sair agora em algum lugar perigoso, porque sabe que é perigoso, ou numa savana, você sabe que corre esse risco, então você também já tem que ter as ferramentas para sobreviver. É uma coisa. Agora, no dia a dia, quando a gente coloca em prática a nossa coragem para a gente passar por obstáculos que estão no nosso inconsciente, como as crianças, se você for num parque, você tem 2 netos, né? Tenho 2 netos. Se você vai num parque de diversões ou num passeio, você pode reparar que os pais, em geral, trazendo para uma realidade nossa, eles têm por hábito sempre incutir o medo naquelas crianças, porque a gente transfere muito pelo que nós aprendemos, claro, como você falou. Claro. Então, não faça isso, não faça aquilo, não põe a mão ali, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Quando você vê, a gente está criando crianças, adultos, futuros adultos, medrosos, né? Que não sabem a própria força que têm. Porque se a gente deixar eles dentro de uma... Claro, temos que ter cuidado, mas não o tempo todo ficar coibindo. E a gente tem essa mania, é um hábito que a gente tem que começar a prestar atenção para não fazer. É a tal da superproteção, né? Exatamente. E é muito natural hoje você perceber isso, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Não, é exatamente o que eu ia dizer. Não precisa... Eu lancei mão aí da savana africana como um delírio meu, mas não precisa. Não. É só você andar desprevenidamente pelos grandes centros, né? Ou é só você chegar até o dia 30 e no dia 31 do mês você conseguir sorrir depois de receber no dia 30 todos os boletos que você tem que pagar. É claro que... Pois é, o Ocimar gritou aqui, nem me fale, eu sei. Nós sabemos, né? Mas a verdade é essa, né? É que você precisa de coragem pra cacete para poder continuar sobrevivendo, né? Mas sabe, Décio, pelo que a gente estuda, eu atualmente faço uma pós-graduação em psicanálise também. E estudo isso há muito tempo. É claro que a gente tem as nossas dificuldades do dia a dia, problemas de saúde, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de toda a ordem, certo? Mas se a gente começar a incutir na mente das crianças desde cedo que adianta ficar dando voz para essa preocupação, Sim. não,
Não. A vida vai correr do mesmo jeito. Claro. É claro que a gente tem que ter empatia com quem tem menos do que a gente, porque é fácil falar quando a gente tem um almoço garantido. Mas também, se a gente está querendo melhorar como pessoas, vale a pena a gente se preocupar em passar isso para o filho. Eu sempre passei para o meu filho, ele tem hoje 24 anos, sempre que eu voltava de um curso, eu ficava lá contando para ele tudo o que eu aprendi. Para criar um cara já corajoso, sem precisar passar pelas terapias, pelos sufocos que eu passo e que eu já precisei passar. Claro. Então, eu acho que a gente pode pensar mesmo no dia a dia no que importa, né, Décio? O que importa para a gente? É a gente ficar todo dia pensando quando acorda que tem que pagar um monte de contas, se a gente vai ter aquilo, se a gente consegue aquilo outro, se aquilo lá vai dar certo, se aquela coisa vai acontecer. Só no lado negativo, qual é a soma no fim do dia? Negativa. É ruim. Então, assim, a vida vai acontecer do mesmo jeito. Ainda bem, estamos vivos. Então, que a gente possa dar voz para o lado bom, para curtir o que a gente está vivendo no momento agora. Não adianta, eu falo isso nas minhas palestras, não adianta a gente estar vivendo agora pensando no daqui a pouco. Claro, claro. É o agora que vai mudar a nossa vida, né? Carla, só que uma ilustração. Você teve um problema de teste de nível de coragem quando você teve um papo com o Silvio Santos, é isso? Ai, o Ocimar é terrível, né? Ele é terrível, ele falou isso para mim agora, aqui no ponto. É porque eu estava trabalhando em uma emissora de TV e fui convidada para ir trabalhar no SBT pelo próprio Silvio Santos. Sim. E você sabe bem, né? É o Silvio Santos. Sim. Então, eu era bem mais jovem do que eu sou hoje, bem mais imatura, talvez. E você tem realmente questões que você... Então, aconteceu um fato ali que, por anos, eu não contei para ninguém. Uau. Só que o Ocimar contou. E eu falei, ué, se ele contou, eu vou começar a contar também. Não, tô brincando. Mas é que realmente foi um ato de muita coragem. Eu era muito nova. Eu tinha acabado... Eu estava já com meu relacionamento amoroso, minha relação conjugal já estava oscilando. E foi por isso que eu comecei a estudar a desenvolvimento humano. Porque eu fiquei muito vulnerável a partir do momento em que eu tive que tomar uma decisão. Eu saí para uma outra emissora de televisão. Eu tinha o Ocimar como parceiro, o Raul também, e a Bia. Mas eu não conhecia mais ninguém. E eu trabalhava anos em uma emissora onde eu conhecia todo mundo. Era muito confortável, não é? E a gente procura sempre o confortável. Claro. E eu sou muito corajosa. Eu acho que por isso que eu me sinto à vontade de falar de coragem, de passar e compartilhar coragem, com criança principalmente, porque é uma coisa muito relevante você compartilhar com criança para que ela se torne um adulto consciente das suas fraquezas, das suas forças e use-as quando necessário. Porque se a gente não usar, é um desperdício. E é quando a gente começa a perder força. Então, nesse momento do SBT, como você falou, eu me senti bastante vulnerável, mas eu fui muito corajosa. E logo depois eu me separei. E logo depois eu precisei aprender a entender o que passava na minha cabeça. E aí eu achei um universo muito bacana e comecei a compartilhar. Porque, como eu aprendi, a gente é o que a gente pensa que a gente é, Décio. Você lidou com muitos artistas, com a sua carreira ligada ao mundo artístico, você sabe bem isso. Você viu uma pessoa entrando e você fala assim... Só que aquela pessoa, de um dia para o outro, ela estourava. Você falava, qual é o segredo dessa pessoa estourar? E aí a gente vai estudar esse segredo. O segredo é uma mágica que está aqui dentro, não é de fora para dentro. Claro, tem empresário, tem grana, tem tudo isso, mas às vezes é inexplicável e a explicação está dentro da cabeça da gente. Uhum. Eu cito nas palestras, porque aproxima as pessoas, que eu lembro da Anitta, por exemplo, eu já vi ela dando entrevista para a Marília Gabriela, que ela passava na frente da Globo e ela gritava daquele jeito dela. Imagina se ela é assim ainda hoje, imagina quando ela começar, era muito mais nova, né? E ela começou nova, ela botava a cabeça para fora do carro e gritava, eu ainda vou vir aqui muitas vezes, me esperem. Você imagina, né? O próprio Neymar, ele falava que, eu já vi também ele falando que ele se via num grande campo de futebol. Mas mas não no Santos, ele via em algo ainda maior. Então, aí você vai pensar, ué, mas se é só pensar que dá certo? Não. Tem que agir. Né? Tem que agir, claro. E tem que ser coerente com o que você fala, né? E aí as coisas começam a funcionar. E aí é quando você, que é um cara que eu estou muito honrada de ser entrevistada por você... Para com isso. Verdade. Pode chancelar essa informação, porque você já viu muita gente do nada aparecer e do nada sumir. Não, sem dúvida, Não é? sem dúvida.
Tem emissoras de televisão hoje em dia que elas não mereciam ser chamadas, eu acho que não mereciam ser chamadas. Aliás, a comunicação, de uma forma geral, né? Os meios de comunicação, de uma forma geral, mereciam ser chamados de Bagdá, porque elas são a capital do tapete voador. Você hoje está com sei lá quantas horas de programa e amanhã o cara te chama e diz assim, olha, é o seguinte, eu resolvi botar um desenho do Pica-Pau no lugar. Sim. Então, muito obrigado, até nunca mais e tchau, né? E muitas pessoas nessas horas perdem o chão e se perdem, vão para uma depressão, uma síndrome do pânico, uma coisa pior. Precisa ter um pouco... É bom, é importante nessas horas, eu já passei por muitas também, muitas. É importante nessas horas você ter a resiliência, né? Para você entender, decodificar o que está acontecendo e você poder atuar. Para você não embarcar, você não é aquela pessoa, você não é aquele fracasso. Sim. Você é quem você é a sua coragem. Sim. E é quando você vê pessoas renascendo das cinzas, é quando você vê pessoas que conseguem... Aparentemente, você fala, como é que ela consegue estar bem diante de tantas dificuldades? Quantas e quantas pessoas a gente vê que são assim? Porque elas sabem que tem a dificuldade, mas elas, apesar da dificuldade, elas controlam os pensamentos dela. E é o controle do pensamento que faz com que a gente consiga viver mais saudável, mais feliz. Que bom, que bom, que bom. O primeiro livro foi um sucesso, como você descreveu. E esse segundo, como é que ele vem sendo recebido? Eu, inclusive, tenho informação que as ilustrações são feitas pelo seu filho. São. É muito bacana. Pode pegar? Ué, por favor. Vou pegar, hein? O livro é seu. Pô. Como assim? As ilustrações são... Olha! Quando eu decidi... Deixa eu tirar o reflexo, assim. Quando eu decidi escrever o livro, eu trouxe essa informação para o meu filho e a gente pegou todos os cadernos dele de época de escola e começamos a ver os desenhos que fossem pertinentes aos textos que estavam do lado. E aí, esse daqui virou o jogo dos 7 erros, esse daqui. Ah, que legal. Dos dois lados tem o jogo dos 7 erros. Sim. Porque é um livro interativo, onde os pais podem brincar de ler com a criança, quando a criança é pequena, ou quando a criança lê sozinha, escondida, ela também vai poder, com essas ferramentas, se entender, se reconhecer, se identificar e conseguir... Esse é um lindo, esse é bem bonito. Se identificar e poder... reconhecer algumas fragilidades, isso serve para quem está sofrendo bullying. Porque qual criança que sofre bullying, que sabe o que é bullying, e chega em casa e fala, mãe, estou sofrendo bullying? Nenhuma. Nenhuma. Até ela entender o que está acontecendo na cabeça, no universo dela, ela precisa decodificar, ela não tem essa bagagem. Então aqui tem algumas ferramentas de colorir, de desenhar, de escrever, quando a criança é pequena, precisa da colaboração dos pais, dos educadores, para que a criança, ao escrever, ao desenhar, você vai identificar o que está acontecendo e poder ajudar, poder conversar. E aqui no final tem um certificado de coragem, que eu acho muito legal. Olha, que bacana, certificado de coragem. Você vê? Um certificado de coragem. A criança que leu, ela ganha esse certificado, preenche ali e ganha esse certificado. E eu tenho, aqui é uma foto que eu botei de quando eu era criança, que eu achei, ao invés de botar uma foto chique, né? Eu botei uma foto, deixa eu ver o reflexo, de quando eu era criança, é assim, de quando eu era criança, eu estudando, porque uma colega de colégio no Rio de Janeiro falou que eu já falava que eu queria ser escritora quando eu era criança. Eu falei, que abusada eu, não sabia que eu era tão abusada. E aí eu botei para lembrar dessa minha época. Por quê? Depois de escrever esse livro, inclusive, eu percebo que nem todos os pais guardam os desenhos dos seus filhos. Sim. E nessas rodas de conversa com pais, eu tenho proposto que os pais guardem, porque é legal ver quem era seu filho quando ele era novo, quando ele era criança. Ele se mostra pelos desenhos, né? Eles se mostram e os desenhos mostram exatamente o que eles estavam... O período que eles estavam passando naquele momento, a turbulência que eles podiam estar enfrentando, né? Exatamente. É praticamente impossível você encontrar alguém... Não é impossível. Não. Eu ia dizer que é praticamente impossível encontrar alguém que durante o período escolar não sofreu bullying. Não é impossível. Existem os idiotas, por exemplo, que não sofreram qualquer tipo de bullying. Porque não dá para eles chegarem lá. E existem aqueles que fazem questão de ter o bullying como arma para escravizar, para menosprezar, para diminuir
os seus amigos ou os seus inimigos ou quem quer que seja. Esses realmente não passaram por bullying e eu até sinto muito por eles, porque eles devem ter se tornado umas drogas de pessoas depois que eles cresceram, né? Muitos que praticam o bullying, na verdade, eles precisam de muita ajuda, né? Porque, claro, na verdade, o tempo todo. Eles estão... porque eles não sabem que eles... Mas o problema é que ninguém tem nada com isso, entende, Carla? Na minha opinião, Sim, ninguém mas tem nada enquanto eles com são isso. crianças, alguém tem que supervisionar para Claro, dar a ferramenta o pai, para eles. a mãe, Um professor, um diretor, um pai, uma mãe, uma pessoa que more com eles, poderá identificar e poderá tentar ajudá-lo. Se ele não tem essa ajuda, ele dificilmente vai perceber que ele, na verdade, ele transfere as frustrações dele para o meio onde ele vive. Sim. E ele se defende com a agressividade. Sim. Então, é uma pena, porque do outro lado tem a outra pessoa que também recebe esse tipo de agressão e também por falta de conhecimento, claro, de background, ela não sabe se defender. No livro eu falo, tá doendo? Pede ajuda. Não tá gostando? Expresse. Não quer? Fale. A criança tem que aprender a se expressar. A reagir sem medo. E não só para... Não estou dizendo para comprar coisa, para pedir coisa, não. No emocional, que as crianças não são preparadas para serem emocionalmente sustentáveis. O que não pode é você deixar a criança fazendo com que tudo isso seja dentro do introspectivo, porque aí ela vai acumulando num ponto em que realmente não é insuportável. E aí pode levar a distúrbios, né? Muitos distúrbios, porque ou físicos ou psicológicos, né? Para algum lugar aquilo vai vazar, né? Claro. Para algum lugar, já que ela não consegue reter e decodificar, para algum lugar aquilo vai passar. E se o pai não está atento, porque esse livro é um convite também aos pais a lerem com seus próprios filhos. Se o pai está atento àquela criança, se ele está preocupado em ver como é que ela desenha, o que ela está dizendo nas entrelinhas, o que ela está querendo falar, aí ele vai descobrir coisas que às vezes ele não sabia do universo daquela criança que está morando do lado, né, na mesma casa que ele, né? E esse livro eu acho que é ótimo, até para alertar os pais a terem um pouco de coragem de encarar a vida dos seus filhos. Porque tem muito pai e mãe que resolve sentar no trono da comodidade e dizer, não, isso eu passei quando eu era... quando eu tinha a tua idade, você não sabe como é que era. Mentira. Olha, se você é criança e está nos vendo, mentira, nem dá bola para isso, porque é papo furado. Né? Aquele negócio de quando eu tinha a tua idade... Bafo, meu. É só um jeito de continuar no seu quadradinho cômodo e tranquilo. Porque muitos adultos, né, também não foram preparados emocionalmente. Exatamente. Então, eles não sabem nem como incentivar o próprio filho, né? E, às vezes, transferem as suas frustrações também para o seu filho. Sim. Então, quando a gente começa a perceber como que a gente age também na nossa mente, a gente fala, caramba... só que é mais... Estou pegando pesado com essa criança, né? E é muito melhor você poder tentar corrigir o rumo, vamos dizer assim, né? Durante uma fase inicial de tudo isso, do que depois que virou burro velho, e aí, né, já tem todos os problemas, aí vai ter que tratar primeiro os problemas, as causas, as origens, etc, etc. Eu vou falar uma bomba aqui, né? Fala. Mas se você perceber bem, quais pais que se dedicam, que guardam um tempo do dia corrido, que eu sei, eu também tenho, para ficar um pouquinho com seus filhos, um pouco, para olhar, poucos, né? Falou tudo. E não é uma coisa de você pensar e respirar, porque você tem tempo para atender o chefe, você tem tempo para fazer sua parte de skincare, você tem tempo para preparar um jantar. Como que não tem tempo para fazer, nem que for meia hora de qualidade com aquela criança? Claro, até porque as pessoas têm aquela resposta pronta. Bom, se você não tiver tempo para atender o chefe... Aí vem, né? Então, tem a mesma visão quanto à questão dos seus filhos. É o que você está deixando para o mundo, né? Exatamente. Em suma. Aí não reclama, né? É porque é problema dele, né? Ele que lute depois, né? Não, mas não estou falando de todos os pais, mas muitos, né? Não, eu sei. A vida é corrida, a vida é muito corrida, eu sei, eu também já passei por isso. Sim. Você está cansado, preocupado, cheio de tarefas, mas é um convite
aos pais, aos novos pais, né? Aos pais mais atentos, que procurem esse momento. Por que avô e vó, você vê avô e vó são felizes assim? Porque eles estão fazendo coisas que eles não conseguiram quando eram pais. Claro, claro. Que é curtir aquela criança e ver que você está deixando o seu melhor para ela. O melhor. Então, é quando você tem aqueles papos legais, que você conta aquelas histórias legais, que você conta quando você sofreu, o que você passou, o que a sua história toda aconteceu. E é muito bom. É muito bom. Então, por que deixar para fazer isso depois? E outra, os tempos mudaram, né? As pessoas estão vivendo muito mais, né? Então, vamos fazer de agora. É um convite para todo mundo fazer isso agora, curtir a vida agora. E se você quer saber como, tá aqui a receita, né? Os dois se completam. Um para você, outro para o seu filho, né? Os dois aqui, os dois livros da Carla Brandão se completam. Ocimar está me pedindo para colocar uma foto no ar. Põe aí no ar. Põe. E lá vem. Por favor. Desce, eu tenho... Ai, olha, Ocimar, eu vou chorar. Grava isso, Elaine. Eu vou chorar. Esse é meu filho. Olha só. Amado filho. Eu sempre falo dele nas palestras, ele fala que não aguenta mais. Não, ele fala brincando. Falo dele nas entrevistas, falo dele nas rodas de conversa. Agora você está mostrando. Agora eu estou mostrando, Ocimar, eu estou emocionada. Ele é um menino maravilhoso. Ai. Ele se formou em engenharia mecatrônica no início desse ano e é um motivo de muito orgulho para mim, porque é aquilo que a gente estava falando. Eu procurei passar para ele tudo o que eu aprendi. Claro. E o legal é que ele procurou aprender. Que bom. Claro que ele não é perfeito, nós não somos perfeitos. Que bom, claro. Mas ele tem essa vontade de acertar, de fazer o que eu falo, né? Tem que pensar, falar e pensar em sintonia. Sem que é dúvida. assim que a gente é mais feliz, mesmo com as adversidades. Ele passou por uma adversidade muito grande recentemente e ele está lá batalhando. Mas está vencendo. Todos os dias, quando acorda, né, a gente tem que pensar quem alimentar. Isso é importante. A coragem ou ao temor. É isso aí. Vamos colocar o endereço eletrônico dela? Tá aí o Instagram, né? É o Carla Brandão 11. Olha lá. Tem uma... Lindas fotos aí. Olha só. Não chora, por favor. Eu levei ele para lutar comigo. Eu faço taekwondo com o meu mestre e levei ele para lutar. Nossa, é claro, né? Porque eu falo, Arthur, deixa eu fingir que ganho um pouco. Quando você era criança, eu fingia que deixava você ganhar. Claro. Agora, deixa eu ganhar um pouco. A gente vai ficando mais velho e não consegue, né? Aí eu me divirto um pouco. E o site também está aí, da Carla Brandão. Sim, é o acarlabrandão.com.br. É o endereço da coragem, do caminho para recuperar ou para tirar da onde está escondida a sua coragem. Né? Isso. Eu tenho os treinamentos para as pessoas comuns, para ajudar pessoas comuns e eu sei que você vai encerrar, né? Mas eu quero, antes de encerrar, falar que eu estou muito grata por essa oportunidade, com amigos queridos, com a Elaine, com a Cimar, e muito honrada por ter sido entrevistada por Décio Pitinini. Puxa vida, para mim já é Natal, né? Não menos do que isso. Eu estou ouvindo o sininho do Papai Noel aí na porta, vocês segurem um pouquinho. E eu stalkeei você, vi lá, Laura e Vito, seus netos, né? Laura e Vito, o Vito está em Chicago, eu vejo, sei lá, uma vez por ano, né? Mas a Laurinha está por aqui, é uma moça lindíssima de 17 anos, meu xodó, né? E minha filha ainda não tem filhos, mas dos dois mais velhos eu tenho a Laura e o Vito, que eu amo de paixão. Realmente. Muito bacana conhecer o Décio de perto. Muito obrigado, Carlinha. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. E olha, quando você quiser, sabe o caminho das pedras. Estarei aqui de volta em breve. Bom. Muito obrigada. Beijo grande. A todos vocês, segunda-feira a gente volta. Isso não é uma ameaça, é um convite, tá? Grande abraço. Tchau. Pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir e ter um pouquinho